Jesus não vai arrebatar a igreja. Não vai arrebatar secretamente todos os cristãos sem aviso prévio. Não vai ter ceia de 7 anos enquanto a terra passa pela tribulação. E não, definitivamente não vão voltar para reinar com Cristo 1000 anos. Por favor, não se escandalize. Tudo que eu tenho para te dizer é com amor e temor. Essa ideia de um primeiro arrebatamento foi feita por Scofield. Através dele criou-se o dispensacionalismo. O dispensacionalismo é uma cosmovisão bíblica onde afirma que a igreja será arrebatada, haverá 7 anos de grande tribulação na terra e a igreja voltará para reinar com Cristo 1000 anos. Não é realmente isso que a Bíblia diz. E falando na Bíblia, pra você não ficar perdido aí, já pega a sua também. Abre lá em Mateus 24. O capítulo 24 de Mateus é dividido em 3 sessões. O princípio das dores, a grande tribulação e a vinda do Filho do Homem. E essas sessões estão em ordem cronológica. Mas vamos lá. Na sessão princípio das dores, Cristo alerta sobre muitos sinais. Primeiro ele diz que muitos virão em seu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Ele também diz que ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Mas ele também diz que ainda não é o fim. Haverá fome, pestes, terremotos, mas tudo isso ainda é só o princípio das dores. Porque além de tudo isso, vocês serão entregues para serem torturados e mortos por amor do meu nome. Mas aí ele promete que aquele que perseverar até o fim será salvo. Certo, então até aqui a gente passou apenas pelo princípio das dores antes da vinda de Jesus. Aí Jesus fala, na seção 2, sobre a grande tribulação. Mateus 24:15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, o anticristo, de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, possivelmente o terceiro templo de Jerusalém, Jesus vai e fala assim: os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem no telhado, não desçam. Quem estiver no campo, não volte para casa. E Jesus ainda diz mais: orem para que a sua fuga não seja no inverno. E ele diz: porque nunca houve tão grande aflição desde o princípio do mundo. Aí olha só, é aqui que a gente ouve aquele argumento: assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, que está em Mateus capítulo 24, versículo 27. As pessoas geralmente falam que é aí que vem o arrebatamento, que isso quer dizer que assim como o relâmpago vai ser muito rápido, mas não. Esse versículo se refere ao que está escrito antes dele, porque em Mateus capítulo 24, do versículo 23 ao 26, Jesus está dizendo assim: olha, se alguém te disser que eu estou ali e eu lá, não acredite. Ele diz exatamente assim no versículo 26: portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ah, porque vai ser rápido? Não, porque vai ser visível. Jesus está dizendo: não acreditem que eu estou lá ou cá, porque quando eu vir, todo mundo vai saber. E por último, na terceira sessão, Jesus fala sobre a sua vinda, onde ele enviará os seus anjos para juntar os seus escolhidos. Então até aqui você já entendeu. Vamos passar pelo princípio das dores, pela grande tribulação e conhecer o anticristo. Quando Jesus vier, ele vai juntar todos os escolhidos. Vai ter quem vai subir primeiro, quem vai subir depois, não tem essa. Isso é bem explícito, inclusive na parábola do joio e do trigo, que tá lá em Mateus 13, versículo 24 ao 30. Vamos lá. Essa parábola fala sobre um homem que semeou a boa semente. Mas aí o inimigo foi lá e semeou o joio no meio do trigo. Aí o joio e o trigo começaram a crescer junto. E os servos perguntaram assim: ô Senhor, queres que arranquemos? Não, para que ao arrancar o joio não arranqueis também o trigo. E ele continua: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Pega isso, pega isso. Ele fala: e quando acontecer a ceifa, direi aos ceifeiros: colha o joio e queime-os no fogo, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Meu Deus do céu. Vocês entenderam? E lá no versículo 36 a 43, Jesus está literalmente explicando essa parábola. Não tem um primeiro arrebatamento. Todos os cristãos vivos nesse século passarão juntos pela tribulação e subirão juntos quando Jesus voltar. E para finalizar, muitos afirmam que a igreja que subiu no primeiro arrebatamento vai voltar com Cristo e reinar com ele por 1000 anos. Mas isso não é bíblico. Pega sua Bíblia aí. Em Apocalipse capítulo 20, especificamente no versículo 4, a Bíblia diz que os que governarão com Cristo por 1000 anos são aqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, que não adoraram a besta, nem a imagem e nem receberam o sinal na testa ou na mão. Existirão apenas 2 grupos de cristãos: os que morreram antes da tribulação, estes não reviverão até que os 1000 anos acabem, e os que passaram pela tribulação, os que foram mortos por ela, estes reinarão com Cristo. Eu sei que isso é muita informação. Se nós formos de fato a igreja do último tempo, se o fim do mundo estiver perto, você morreria por Jesus? Eu sei que seria muito mais fácil se fôssemos arrebatados e livrados disso. Mas por que a gente seria livrado? Se nossos irmãos, se Paulo, Pedro, os apóstolos, se a igreja primitiva foram mortos, por que nós seríamos livrados?